Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e hoje a minha proposta é nós fazermos uma meia muito fácil, muito rápida e prática de fazer. Eu tenho certeza que se você prestar atenção em todas as dicas que eu vou dar aqui, você também vai conseguir fazer uma meia maravilhosa. Para esta meia, eu coloquei 60 pontos na agulha, tá? Porque eu estou fazendo com um fio fino, tá? Ele é razoavelmente fino. Eu vou deixar para vocês aqui na tela o tex desse fio aqui, para vocês entenderem que ele é um fio fino, mas ele é razoavelmente fino. Ele não é comparado àquele fio, por exemplo, o mais bebê da Círculo. Ele é um pouquinho mais grosso, ele tem o cabo um pouquinho mais grosso que aquele. Então, para esse fio aqui, eu coloquei 60 pontos na agulha. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo a comparação de fios? Se você utilizar um fio fino, 60 pontos na agulha vai ser suficiente para você fazer a sua meia, certo? Se você utilizar um fio mais grosso, eu vou dar o exemplo, se você utilizar o fio da Molé, por exemplo, tá? Que é um fio bem comum de utilizar para pantufas e meias. Este fio, então, ele vai... para este fio será necessário colocar menos pontos na agulha. Então, eu acredito que para um fio Molé, eu acredito que entre 54 e 56 pontos vai ficar bom a sua meia, certo? Vai ficar boa a sua meia. Mas tem um porém. Eu estou fazendo com 60 pontos e vou ensinar ela todas as adaptações para 60 pontos. Se você colocar menos ou mais pontos, você aí na sua casa terá que fazer as adaptações. Por que eu estou falando isso? Porque tem acontecido muito aqui no canal das amigas me mandarem mensagem querendo fazer adaptações das receitas que eu posto aqui, só que fica muito difícil de eu poder passar alguma informação relacionado ao material que você vai utilizar, porque muitas vezes a tensão do seu ponto é diferente, a agulha e fio que você está usando é diferente, então assim como eu faço testes de tamanho e adaptações para aquela quantidade de pontos que eu estou utilizando, você também terá que fazer. Só que eu acredito que se você não pular o vídeo, se você prestar atenção em todas as dicas que eu tenho para passar aqui, você vai conseguir. Bem, como eu havia falado anteriormente, eu coloquei 60 pontos na minha agulha. E por que eu comecei antes e tô dando apenas aqui um feedback? Porque eu vou começar com vocês em outro fio, mostrando como é que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um outro começo elástico. Esse começo aqui, ele é muito utilizado para meias, tá? Esse fio aqui utilizam bastante para fazer começo em meias. Então, vamos lá. Bom, eu normalmente começo colocando fio assim, tá? Só que eu não quero que fique pontos separados. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Bom, já começa aqui a primeira dica. Vamos colocar 10 pontos na agulha. Então, vamos lá. Para aquelas que ainda não sabem, pega a agulha que você vai trabalhar, com o fio que você vai trabalhar, um pouquinho de fio extra, bem pouquinho, 2 dedinhos aqui, e vamos enrolar aqui uma vez, duas vezes, perdão, meu fio desenrolou. Uma vez, duas vezes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O fio ele não pode passar por cima um por cima do outro, ele tem que ser um do ladinho do outro, porque os pontos não são um em cima do outro, são um do lado do outro no tricô, não é mesmo? Então, da mesma forma que nós vamos fazer aqui
para poder colocar na agulha. Então, eu fiz aqui 10 pontos. Eu vou fazer 20 para ficar melhor depois da explicação. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui é o meu limite, tá? Então, aqui eu terei 20 pontos. Só que eu pego daqui e daqui eu coloco o dedo para fazer a execução de pontos. Não ao contrário, não daqui para cá. Então, daqui para cá eu vou colocar o dedo na agulha, o dedo na linha. Só que eu não quero iniciar assim. Então, eu venho aqui. Eu quero iniciar com um ponto só. Então, eu vou fazer aqui, ó, apenas uma argolinha. Eu vou passar, ó, tô assim, ó. Prendi ali. Venho aqui e passo o outro fiozinho aqui no meio, ó. Aqui eu já tenho um ponto. Esse primeiro ponto ficou com este nozinho aqui. Agora, fio maior fica para lá, fio menor fica para cá. Agora sim, eu vou colocar desta forma nos dedos, né? Que nem nós vamos colocar os pontos. Vamos segurar lá, segurar aqui e vamos colocar. Ao invés de nós começarmos assim e lá, para ficar elástico, como eu falei, nós vamos vir aqui. Tá? O primeiro ponto já está colocado. O segundo ponto vai ser por aqui. E aí sim nós vamos lá e vamos passar aqui pelo meio. Então, agora nós temos 2 pontos na agulha. Sempre o ponto par, no meu caso aqui foi o segundo, vai ser colocado aqui por dentro. O ponto ímpar vai ser colocado por fora normalmente. Então, agora o ponto ímpar. Por fora aqui, puxa lá e passa aqui. Ponto ímpar, ponto par, novamente, aqui por dentro. Não por aqui, sim por aqui. Vai lá e passa o fio aqui. Isso vai acontecer com que este ponto par faça uma argola maior, ó. Uma argola maior, segurando 2 pontos. E fica super fácil a visualização. Façam aí que vocês, tenho certeza que vocês vão enxergar e vocês vão ver o quanto é fácil fazer este começo elástico. Por quê? Olha só, ponto ímpar é o modo tradicional de colocar ponto por fora. Olha só, vocês viram que ele ficou sozinho? Ó, aqui ele está preso os 2 por esse fiozinho aqui. Aqui ele está sozinho. Então, agora a gente sabe que é o ponto par, é o ponto que tem que vir com a argolinha prendendo os 2. E o ponto par é por dentro. Temos aqui, novamente, 2 pontinhos juntos. Se tá os 2 juntos, agora é o quê? O ponto ímpar. Então, é por fora normal. Ponto par, por dentro. Ponto ímpar, ponto par. Ponto ímpar, ponto par. Ponto ímpar, ponto par. Ímpar, par. Então, aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
e 20. Viram? Não sobrou um exagero de fio, porque nós havíamos feito aquela contagem inicial. E aqui está os pontos na agulha. Eu coloquei 60 pontos de forma elástica. E aí vocês podem me perguntar, Tati, eu posso utilizar aquela outra forma que tu fez de barra elástica, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês? Sim, pode fazer. Se você gostou de fazer aquela forma elástica lá, você pode sim fazer. Na verdade, eu aprendi essa aqui há pouco tempo e achei ela um pouco mais prática, mais rápida de fazer do que aquela outra forma. Então, para começar ali, eu fiz ponto barra 1 por 1. Tá? Vou mostrar aqui só um pouquinho para as amigas que, né, não estão acostumadas aí em nomenclaturas. Então, um ponto tricô, um ponto em meia, um ponto tricô, um ponto em meia. Um ponto tricô, um ponto em meia, um ponto tricô, meia, tricô, meia, tricô. E vocês sabem por que agora eu tô tendo mais trabalho de fazer o ponto? Pelo simples fato de que eu estou utilizando uma agulha muito fina para o fio, tá? Por mais que meu ponto ele seja um pouco mais frouxo, mas se eu utilizar também uma agulha muito fina para o fio que eu estou utilizando, é claro que eu vou ter trabalho para tramar o ponto. Esse fio que eu tô usando aqui, esse verdinho aqui, ele é para agulha 3,5. 3,5. Essa agulha que eu tô na mão é 2,5. Mas eu peguei ela só porque ela é menorzinha e é mais fácil de trabalhar. Então, aqui, ó, tricô. Aqui é meia. Então, para as amigas que não estão acostumadas com nomenclatura, aqui nós temos barra 1 por 1. 1,6, 1 ponto tricô. E assim eu trabalhei no meu caso, tá? Porque eu fui fazendo a meia e medindo no meu pé, porque eu queria que ela ficasse certinha para o tamanho do meu pé. Eu calço 34, 35. Tá? Então, olha só. Gente, é uma delícia. É muito boa essa barra. Bom, vou deixar esse trabalho de lado e vou voltar para o meu trabalho aqui. Bom, aqui neste caso, neste meu caso, eu fiz 7 centímetros de barra. Eu tenho aqui 21 carreiras, tá? No meu caso, fechou 7 centímetros, fechou 21 carreiras. Mas tem um detalhe aqui, se você quiser aquelas barras viradas, tá? Que fique virada na sua perna, você tem que fazer aqui 10 centímetros, de 10 a 12 centímetros, tá? Se você quiser uma meia bem compridinha na parte do tornozelo, você tem que fazer de 10 a 12 centímetros. Por quê? Porque daí você pode virar ela, que você vai ter uma barrinha dupla ali. No meu caso, eu não quis barra dupla para esse trabalho aqui, eu quis barra simples. Então, eu coloquei 7 centímetros. Aqui tem 21 carreiras. Então, aqui para a divisória, nós vamos fazer
em pontos tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui, ó, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu até deixei um rascunho aqui já pra fazer com que vocês entendam como é que é a divisória. Neste caso desse trabalho aqui, eu tô trabalhando com 60 pontos, tá? Então, o meu trabalho, ele é dividido por 2, né? Então, eu tenho 30 pontos para uma parte e 30 pontos para outra. O que é exatamente isso? Que eu tenho 30 pontos para a parte da frente e 30 pontos para a parte de trás. Só que neste momento, abrindo aqui, né, que é isso aqui, nós estamos com todos os 60 pontos na agulha. Então, agora chegou o momento de fazer a divisória de pontos e decidir assim, ó, que aqui nesses pontos centrais será feito um ponto fantasia. No meu caso, eu decidi fazer essa trança, mas você pode decidir fazer um outro ponto. Mas aqui esses pontos fazem parte da parte de trás. Eles compõem a parte de trás. Então, esses 15 pontos aqui compõem essa parte do calcanhar, tá? Então, são 15 para a parte de trás, 30 para a parte da frente e 15 para a parte de trás novamente. Lembra que eu citei que vocês poderiam, se estivesse fazendo com um fio mais grosso, fazer 54 pontos ou 52 pontos? Aqui, então, tá na hora de fazer as adaptações. Foi isso que eu falei lá no início, ó. Se você tiver colocado 54 pontos, dividindo por 2, vai dar 27, certo? Então, isso significa que eu tenho que ter 27 pontos para a parte de trás e 27 pontos para a parte da frente. Só que na hora de eu fazer aqui essa divisão, que vocês vão entender agora, por quê? Porque a parte de trás, ela fica ainda dividida em 2, porque eu tenho uma parte aqui fica assim, ó. Aqui fica uma parte de trás, aqui fica o centro e aqui fica a outra parte que vai ficar para trás. Então, a parte de trás ainda precisa ser dividido por 2. Então, nesse meu caso aqui, é claro que ficou mais fácil, porque eu tenho 30, né? 30 pontos para mim dividir as duas partes para trás. Então, ficou 15 pontos para cada lado. Se na sua conta ocorrer que nem aqui, que ficou 27, vai dar um número com vírgula, não tem problema nenhum. Você coloque 13 pontos aqui de um lado e 14 pontos do outro. Você adapta a receita, isso não vai fazer diferença, tá? O que importa é você fazer essa divisória. É claro que você não vai tirar 2 pontos daqui e tocar para cá. É um pontinho que você joga para um lado e tira do outro, simples. Se você fez com 52, como eu havia também citado, então, você terá 13 de um lado e 13 do outro. É só essa adaptação que precisa ser feita. Mais adiante eu volto aqui nessa continha, porque nós vamos ter que adaptar pontos na hora de fazer as diminuições aqui para o calcanhar. Aí, as diminuições não, os aumentos. Vocês vão entender depois. Então, aqui é o seguinte, essa parte aqui é a parte posterior, a parte que vai ficar lá para o calcanhar. Esses 30 pontos aqui é o que você vai decidir fazer o seu ponto fantasia. No meu caso, eu decidi fazer um ponto fantasia que eu só vou ocupar 10 pontos, porque aqui eu tenho 6 pontos para trança, 2 pontos aqui e 2 pontos aqui. Então, eu vou ocupar somente 10 pontos. Então, no meu caso, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, 10 pontinhos em tricô. Tá? Se você for trabalhar os 30 pontos em ponto fantasia, coloque o marcador aqui, que já está separado os 15 pontos, e trabalhe
aqui os seus 30 pontos em ponto fantasia. Eu ainda não vou botar marcador, porque eu não vou trabalhar ponto fantasia aqui. Então, eu vou contar mais 10 pontos. Porque dos meus 30 pontos, eu vou pegar aqui somente 10 pontos para fazer a trança. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora sim eu vou botar um marcador, porque eu vou aqui dividir só para mim me achar na hora de fazer a minha trança. Se você não tem, assim, problema de se perder nas primeiras carreiras, toca a ficha sem o marcador mesmo. Então, aqui, 2 pontos eu vou fazer pelo lado direito em tricô, pelo lado do avesso em meia, porque eu quero que fique essa diferença aqui, né? Cordões deixam mais saliente. Os pontos em tricô é o que faz essa divisória, faz com que a trança fique saliente e aí ele cria esses 2 vincos aqui. Então, 2 pontinhos em tricô aqui. 2 pontos em tricô. Agora, eu vou fazer pontos preparatórios para trança. A trança, ela é em meia pelo direito e tricô pelo avesso. Então, são 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos em meia. E, novamente, 2 pontinhos em tricô, que vão fazer parte da minha trança. Então, como eu havia relatado, eu tenho aqui 10 pontos para o ponto fantasia. E aqui eu vou seguir trabalhando em ponto tricô, porque eu tenho aqui 10 pontos da frente e 15 pontos da parte posterior, que vão complementar o calcanhar da nossa peça. Pelo lado do avesso, nós vamos seguir trabalhando aqui em tricô, porque nós queremos que forme cordões. Nós queremos, não, eu quero que forme cordões, porque eu decidi que a minha meia vai ser dividida entre cordões de tricô e aquela trança inicial lá. Você pode ter decidido aqui continuar em 1 por 1, fica a critério. Depois vocês vão ver ali no final, quando ela estiver prontinha, eu vou explicar como vocês podem simplesmente mudar os pontos e seguir trabalhando como quiserem. Meu marcador tá fugindo. Ó, como eu disse, aqui agora eu tenho meus 2 pontinhos que serão em meia, porque eu quero que eles apareçam pelo direito em tricô. Então, agora, eles são 2 pontinhos em meia. E aqui, os pontos da trança são agora em tricô. Novamente, os 2 pontinhos em meia. E sigo trabalhando toda a carreira em tricô. Aqui, para não me tornar muito repetitiva, este lado de cá e este lado de cá, eu não vou ficar fazendo sempre aqui com vocês. Eles são tramados sempre em tricô, tanto pelo direito quanto pelo avesso. Eu vou mostrar aqui somente a parte da trança e depois, é claro, eu vou mostrar aqui a sequência de diminuições. Bem, então, aqui novamente nós temos 2 tricôs. E aqui agora, eu já vou fazer uma trança, uma trama. Por que que eu já vou fazer aqui? Para fechar, né? Pra gente já começar daqui do início a fazer a sequência de tranças.
tá? Então, neste caso aqui, eu fiz trança à minha direita. Então, o que são tranças à direita? Os primeiros pontos tem que ficar para trás na espera. Você vai tramar esses pontos aqui para frente e depois tramar os pontos que estão lá atrás à espera. Então, eu vou fazer aqui uma vez com uma agulha auxiliar. Então, 1, 2, 3. Esses 3 pontos vão ficar lá atrás, à espera, tá? E nós vamos tramar esses 3 pontos aqui em meia. Tramei em meia esses 3 pontos, agora os pontos que estavam à espera voltam para a agulha. E tramo também em meia. E agora, esses 2 pontinhos aqui que são em tricô. E sigo trabalhando em tricô até o outro lado ali. Então, fui trabalhando, voltei trabalhando em tricô, cheguei aqui no meio pelo lado do avesso. Pelo lado do avesso, também não vou agora, só vou explicar mais uma vez e depois não vou me tornar repetitiva. As tranças, elas se compõem sempre, pelo lado do avesso, pontos como se apresentam. Então, se aqui está aparecendo em meia, ele vai ser em meia. Ele está aparecendo em tricô, ele será em tricô. É assim que se compõe este ponto de trança que eu estou fazendo aqui no trabalho. Tá? Então, as carreiras aqui do avesso, eu também não vou mais voltar fazendo para não me tornar repetitiva. Agora, eu cheguei na carreira aqui, naquela carreira anterior eu havia tramado. Agora, eu cheguei naquelas carreiras onde a gente faz o distanciamento da trança para a próxima trama. Aqui é onde você vai decidir se você quer igual a minha, tá? Ou se você quer uma trança maior, tá? Se você quiser uma trança maior, é só você aumentar o número de carreiras aqui do meio antes de fazer a trama novamente. No meu caso, a minha trança foi feita da seguinte forma: tramei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira, eu fiz a trama. Então, vamos lá, aqui 2 tricôs. Agora, como não tem trama, os pontos centrais são em meia. E 2 tricôs. E sigo trabalhando. Então, cheguei ao centro novamente, 2 tricôs. Não. 1, 2, 3, 4, a 5ª. Então, a 5ª é normal. 2 tricôs. Deixa eu abrir bem aqui. Não, depois na próxima carreira eu mostro. Então, agora aqui nós vamos fazer o arremate daqueles 15 pontos, no meu caso, de 60 pontos, eu vou arrematar 15 pontos, tá? Então, agora aqui, como é que você sabe quando é que chegou a hora de fazer o arremate dos 15 pontos? É quando nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cordões. Isso significa 8 carreiras. Na 8ª carreira, você vai fazer aqui o arremate de 15 pontos. Tá? Você pode fazer o arremate que você estiver acostumado. Se você gosta de fazer o arremate, aquele que pega 2 pontos, devolve um para agulha, 2 pontos, devolve um para agulha, pode fazer,
tá? O arremate que você estiver acostumado. Eu gosto de fazer esse arremate como se fosse mate simples. Eu acho que ele fica, no meu caso, eu acho que ele fica menos apertado. Então, aqui serão 15 pontos a ser arrematado. Como eu não contei, deixa eu ver por aqui. 3, 6, 9, 10. Então, faltam 5 pontos. 1, 2, 3. Então, agora eu fiquei aqui com meus 10 pontos. 3, 6, 9, 10 pontos. Então, eu arrematei aqui 15 pontos. Como é que nós vamos proceder? Vamos trabalhar normal. E eu já vou mostrar ali no meio que eu queria mostrar em relação à trança para as amigas que não sabem reconhecer se tá na hora de tramar ou não. Ó, cheguei aqui, agora eu vou ver aqui, ó. Aqui tem o furinho onde eu tramei, né? Então, essa carreirinha aqui foi a que eu tramei. Então, uma, ó, deixa eu mostrar aqui com essa agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a 7ª carreira. Como eu disse, as minhas tranças foram tramadas na 7ª carreira. Então, ó, de novo, furinho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Perdi um ponto, né? Furinho, o ponto tá aqui, ó. Ele tá logo acima do furinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hora de tramar. Então, novamente, eu quero esses pontos para cá. Esses 3 pontos ficam atrás à espera. Vou passar esses 3 pontos para frente. E agora eu tramo todos em meia. Prontinha a trama. Aqui, 2 pontos em tricô. Agora, vamos tramar aqui 10 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois dos 10 pontos aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar os 15 pontos que sobraram nesse meu caso aqui. Então, eu vou fazer aqui, normal, que nem eu estava fazendo. Ó, então, já vou arrematar aqui. 1, 2, 3. E aí, vocês vão me perguntar, Tati, por que que tu arrematou aqui nessa carreira e não fez o arremate convencional que nem cavas, que nem tu faz aquele arremate? Bom, pelo simples motivo de que se eu quero que fique perfeito, olha só, o fio veio com nó. Se eu quero que fique perfeito e eu disse que o arremate seria na 8ª carreira, eu não posso fazer o seguinte, eu não posso arrematar aqui na 8ª carreira e ir até o final e voltar arrematando, porque daí eu vou ter feito uma carreira a mais. Então, isso significa que o número de carreiras não será o mesmo. Então, eu preferi fazer assim. Infelizmente, o nozinho saiu aqui, ele poderia ter sido aqui. Eu agradeceria à indústria se tivesse me mandado um nó mais na ponta, porque eu vou arrematar ali também. Eu vou cortar o fio e arrematar.
e vou voltar trabalhando com o fio preso lá no que sobrou. Mas como a indústria não fez isso, eu mesma vou ter que fazer aqui um corte. Vou arrematar aqui. Tá? Aqui, se você já quiser simplificar, né, e já ir arrematando para não ficar um monte de fio para arrematar depois, você pode. Você vai escondendo aqui, prendendo com um nozinho, mas que fique de forma sutil, tá? E você já pode cortar, porque daí não fica um monte de fio para ser arrematado depois. Bom, então agora a gente ficou só com os pontos centrais que serão trabalhados. Essa parte aqui é a parte aqui, né, do peito do pé. Bem, aqui agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar fio aqui, porque nós temos que voltar trabalhando pelo avesso. A gente foi aqui, fomos até aqui, então nós teríamos que voltar trabalhando, é o que nós vamos fazer de igual forma. Vamos pegar o fio e vamos prender ele aqui, para voltar trabalhando direitinho, para dar sequência no ponto. Bom, exagerei, mas enfim, né? Enfim, desconsidere, façam de conta que não viram que eu coloquei um monte de fio aqui. Então, agora nós vamos fazer normal, nós vamos seguir trabalhando aqui os pontos. Se você está fazendo ponto fantasia, você vai seguir fazendo seu ponto fantasia, porque agora nós estamos trabalhando só nos pontos ali do peito do pé, né? No meu caso, é só aqui, ó. Tá? Então, agora, nós vamos trabalhar normalmente. Eu vou retornar lá pelo lado direito para fazer as considerações de como é que aqui vai ser trabalhado. Bem, agora aqui, assim, ó. Vocês lembram que eu disse que eu tinha feito essa meia toda adaptada para o meu pé e disse que se vocês seguissem as dicas, vocês com certeza fariam para o tamanho do pé de vocês também. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que cada pé, digamos que aqui seja o pé, né? Não tem como colocar meu pé aqui em cima da mesa, eu vou demonstrar com a mão mesmo. Cada pé tem um comprimento, né? Fato, as pessoas calçam 34, 35, 35, 36, enfim, né? Então, ou vocês vão pegar medidas pela internet, ou se a meia for para pessoas da sua casa, fica muito fácil você fazer a medida. De qual forma? Você vai pegar uma fita métrica e vai fazer o seguinte, vai pegar o pé da pessoa, seu pé mesmo, digamos que aqui, ó, seja parte da perna, tá? Então, aqui é minha perna e aqui meu pé. Então, eu vou medir daqui até aqui, ó. Aqui será aquela parte do dedão, tá? Digamos que aqui esteja o dedão. Então, aqui nessa parte da covinha aqui do dedão. Gostaram? Covinha, não sei como é que se chama aquela parte ali, então eu vou chamar de covinha. Vou medir daqui, ó, até ali, aquela parte da covinha. Digamos que esse aqui fosse o meu pé, seria 7 centímetros ali, ó, na aberturinha. 7, porque a fita métrica dançou. 9 centímetros, ó. Tá? Então, como eu medi o meu pé desta parte aqui, né, porque aqui é a parte do tornozelo, ó, e aqui essa parte aqui. Daqui até aqui, que é a parte que eu medi no dedão, no meu pé são 12 centímetros. Então, eu tenho que trabalhar só nesta parte aqui por 12 centímetros, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu começo a fazer as diminuições para a parte da ponta dos dedos, tá? Aqui a diminuição. Então, eu medi daqui, ó, até aqui,
12 centímetros. Então, é só você fazer essa medida pelo seu pé ou pelo pé de um familiar, que com certeza vai dar certo, tá? E aí, eu segui trabalhando normalmente as minhas tranças, nada de novidade, segui trabalhando aqui. Bom, no meu caso, eu tramei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tramei por 8 vezes, tá? E seguir trabalhando como se eu fosse tramar de novo. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí eu parei. Deixa eu ver se foi 4 mesmo. Vai que as amigas queiram fazer exatamente como o meu trabalho, né? Que foi a trama, então. 1, 2, 3, 4. Sim, foi 4. Então, fiz até aqui, e aí na quinta carreira eu retorno aqui, neste caso, eu fiz 4 carreiras, e aí então eu retorno para mostrar para vocês como nós vamos começar a fazer as diminuições. Mas se falando em medidas, são, no meu caso, meu pé já, lembrando novamente, o meu pé é 34, 35, eu fiz aqui 12 centímetros. Certo? Vou fazer os meus 12 centímetros e retorno para então nós começarmos a fazer aqui a parte da ponteirinha do pé, com diminuições e aumentos. Então, agora vamos começar aqui a fazer as diminuições para a pontinha do pé. Essa parte aqui. Bom, como é que nós vamos fazer? Agora eu vou, como eu disse, que eu já tinha feito aquelas carreirinhas ali, não ia fazer a trama novamente, que na quinta carreira eu ia fazer aqui a mudança de pontos. Então, eu vou fazer aqui toda em tricô. E aí, eu vou passar a fazer assim, ó. O meu ponto de borda, 2 pontos juntos em tricô. E agora, eu vou tramar todos os pontos normalmente, só que todos os pontos em tricô. Até eu chegar ali do outro lado e fazer também a diminuição, porque eu também vou fazer outra diminuição neste mesmo lado do trabalho. Ó, então aqui tô chegando no final, eu vou cuidar, por quê? Porque eu vou fazer nesses 2 pontos aqui, ó, os 3 últimos pontos. Então, a mesma coisa aqui, eu vou fazer 2 juntos aqui. E o meu último pontinho. Pelo lado do avesso, eu não vou fazer nenhuma diminuição. Eu vou trabalhar normalmente toda a carreira em tricô. Eu só vou fazer esta aqui para mostrar que eu não estou fazendo nenhuma mudança. Depois, eu só vou fazer as carreiras ali pelo lado do direito. Viram? Então, eu só fiz diminuição pelo lado direito, e assim eu vou permanecer. Primeiro ponto de borda, 2 pontos juntos aqui. Sigo trabalhando em tricô até chegar do outro lado. Ó, 3 últimos pontos, 2 juntos em tricô e o último pontinho, certo? E assim vai haver, ó, uma
diminuição de pontos. E eu vou fazer assim até eu ficar aqui com 15 pontos na agulha. Eu até retornei antes aqui para mostrar o seguinte, eu falei 15 pontos, não, né? São 14 pontos, porque nós estamos diminuindo 2 pontos de cada lado em 30 pontos. Então, nós vamos ficar com 14 pontos e não com 15, como eu falei. Ó, pelo avesso a gente conta aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, agora fizemos aqui a parte da ponta do pé, né? A parte dos dedos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras, ida e volta, tá? 2 carreiras sem diminuir e sem aumentar. 2 carreiras sobre os 14, sobre esses 14 pontos que estão aqui. Concluindo, então, essas 2 carreiras aqui, já estou finalizando a segunda carreira. Foi só para dar uma alturinha aqui para fazer a volta. Então, agora nós vamos começar a fazer aumentos. Os aumentos da mesma forma, agora nós vamos tirar um ponto de borda e aí nós podemos fazer 2 tipos de aumento aqui, vai ficar a sua escolha. Nós podemos fazer aquele aumento assim, com a voltinha no dedo e coloca um ponto assim. Então, eu vou fazer desse lado esse aumento aqui, lá do outro lado eu faço o outro, tá? Então, um aumento aqui e sigo trabalhando até lá o penúltimo ponto. Ó, então, agora nós podemos fazer também aquele aumento de pegar o fio aqui, ó. Como eu disse, ou assim, como você preferir fazer o aumento, é só para incluir um pontinho a mais, um de cada lado. Eu prefiro esse aumento que eu fiz aqui. Eu acho ele mais rápido de fazer, mas fica a critério. Na carreira do avesso, assim como as diminuições, os aumentos também são iguais. Não, na carreira do avesso não se muda nada, faz sem aumentar. Faz só sobre os pontinhos que estão na agulha. Carreira do direito. Agora sim, um aumento no início e um aumento no final. Então, coloco um ponto aqui, trabalho até o outro lado. Chegando aqui, eu faço o outro aumento. Carreira do avesso, tramo normalmente. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tramar sobre esses pontos aqui, aumentando sempre 2 pontos pelo lado direito, até obtivermos novamente 30 pontos na agulha. Ó, então, voltou a fazer os aumentos. Vamos fazer assim até termos aqui 30 pontos. Então, aqui está as diminuições e aqui estão os aumentos, certo? A gente aqui tirou pontos, colocou pontos, permanecemos com os mesmos 30 pontos que tínhamos anteriormente. E aí, aqui, que é agora essa situação aqui, ó, tá? Nós estamos aqui
Então, fica a critério, você pode seguir fazendo cordões, ou no meu caso, eu trabalhei aqui novamente em ponto 1 por 1, eu mudei o ponto e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 carreiras eu trabalhei em ponto 1 por 1. Tá? Se você quiser permanecer aqui trabalhando em ponto meia, não tem problema nenhum, tá? Em ponto meia não, em ponto tricô, fica a critério. Eu fiz a troca só para fazer um pontinho diferente ali e combinar com essa parte da barra que a gente já tinha feito em 1 por 1. Então, aqui eu retornei após as 28 carreiras. As 28 carreiras são a mesma quantidade desta parte aqui, né? Antes de chegarmos aqui na parte da ponta do pé, tá? Então, deixa eu botar mais pra cá. Ó. Então, aqui temos a mesma quantidade de carreiras aqui e aqui, certo? Chegamos aqui, ó. Então, agora nós chegamos aqui, como eu disse, essa parte aqui faz parte da união com o calcanhar. Então, agora nós vamos fazer aumentos e diminuições aqui também. Então, vamos retornar em ponto tricô, fazendo aqui aquela mesma sequência, porque eu vou fazer diminuições. Então, eu tiro um ponto, 2 juntos, trabalho todos os outros em tricô. Aqui 2 juntos. E o último ponto. Carreira do avesso sem nenhuma mudança. Aqui, lado do direito, então, ponto sem fazer, 2 juntos. Trabalho até o outro lado. Nós vamos fazer aqui exatamente o mesmo procedimento que fizemos para fazer ali a ponta do pé. Aqui nós vamos fazer as mesmas carreiras de diminuições e as mesmas carreiras de aumento. Nós vamos diminuir até termos 14 pontos na agulha. Vamos diminuir até 14 pontos na agulha e aumentar até 30 pontos, tá? É só você voltar um pouquinho o vídeo se você não entendeu muito bem, mas eu acredito que sim, porque nesse momento você já deve ter feito essa parte aqui e agora nós vamos repetir este mesmo procedimento aqui. Então, eu já concluí novamente aqui diminuições e aumentos. E só para não ficar dúvida, essa parte aqui é exatamente igual a esta outra parte, onde eu fiz diminuições até 14 pontos, carreira de ida e volta sem diminuições, e aí comecei os aumentos até 30 pontos. Chegando aqui, nós vamos fazer aqui arremate normalmente de ponto a ponto, como você preferir. Eu já disse que eu prefiro fazer assim. Se você prefere fazer outro tipo de arremate, então você faça da forma que você gosta.
Então, aqui já está concluído aqui a parte de arremate. Bom, como o meu espaço aqui de filmagem é pequeno para mim conseguir abrir e mostrar ela aberta para vocês, eu vou deixar passando aqui então fotos que eu tirei da peça aberta com especificações com fita métrica pelos tamanhos que foram ficando parte a parte. Então, agora nós vamos fazer a parte de costura, tá? Nós vamos fazer aqui, ó, nós terminamos de fazer arremate aqui, então nós vamos medir o fio aqui 2 vezes o comprimento, mais ou menos, para fazermos a costura deste lado aqui. Eu vou utilizar aqui uma agulha normal de bordado, porque meu fio ele não é grosso, então ele cabe aqui nessa agulhinha mesmo. Se não, você pode estar utilizando agulha tapeceiro ou agulha artesão para fazer a costura. Então, passo aqui por dentro para não perder o meu fio. Tá, então agora aqui, ó, vamos nos certificar de que a parte do avesso tá virada para cima, tá? Depois essa parte aqui, ó, tem que fazer, eu até já vou fazer o arremate aqui, para não ficar pendente, porque daí depois nós já vamos seguir costurando essa mesma lateral aqui. Então, a gente já dá por finalizado este arremate aqui. Olha só, você coloque assim a peça, você vai iniciar com ela assim. Mas, nós vamos fazer assim, ó. Vou virar pra cá, tá? Ó. E vou virar a minha peça assim. Por quê? Porque nós vamos começar a costurar ela pelo avesso, tá? Então, novamente, eu tava com ela assim, eu viro assim. E aí, eu posso vir aqui, ó, costurando os meus nozinhos. A costura da meia vai ficar a seu critério, tá? Ela pode ser tanto pelo lado avesso, costurado pelos nozinhos normal, como se você estivesse costurando assim, ou pelo lado direito com costura invisível, tá? Eu só vou mostrar os locais aonde ela precisa ser costurada. Tá? Lembrando que eu estou do lado avesso, esse aqui vai ser o meu direito, ó. Tá? Então, se você fizer a costura como eu, ele vai ficar assim. Bem, agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer a costura aqui, ó. Aqui nós costuramos a parte do calcanhar, tá? Então,
você pode fazer da seguinte forma. Você venha caminhando com o fio aqui. E aí, chegamos aqui, ó. Tá, ó. Nós estamos do lado do avesso. O que nós temos que ter cuidado aqui? Que essa parte aqui é este cantinho, ó. É aqui o cantinho, certo? Então, daqui você venha direto aqui no cantinho. Ó, encaixou o cantinho aqui, você pode já dar sequência à costura. Se você estiver fazendo esse tipo de costura que eu estou fazendo aqui, você pode puxar bem o fio que não vai dar problema nenhum. Agora, se você estiver fazendo a costura pelo lado direito, a costura invisível, cuide para que não fique repuxado, ó. Você não vai fazer diferença nenhuma porque ela tá sendo feita assim, né? Ó, aqui você só tem que ter o cuidado de juntar ponta do pé com ponta do pé, tá? Se você não tiver a habilidade de ir fazendo certo, cuidando, você pode utilizar pregadores, ó. Que aí a sua pecinha, ela não vai dançar na sua mão e você não vai se perder aonde que você tem que fazer as tais costuras, tá? Pregadores assim, ou aqui alfinete mesmo, qualquer tipo de pregador. É claro que quando a gente tem aqui, ó, só carreiras em tricô, os nozinhos eles ficam mais aparentes, fica mais fácil, né? Do que aqui no meu caso que eu tinha carreiras de outro tipo de ponto. Chegando aqui, você confira se não ficou nenhum buraquinho, no meu caso não ficou, né? Ó, tudo ok? Então, eu posso, sim, fazer um arremate aqui para que esse fio não se solte mais. Não repuxe o fio, né? Como eu já havia dito antes. Agora, eu vou aqui para o outro lado.
Bem, lembram que o fio estava aqui aquela hora lá, né? Aqui estava desse lado, então eu vim costurando daqui pra cá e depois voltei. Aqui não vai ter necessidade, aqui eu posso costurar direto porque eu não tenho fio nenhum, eu vou colocar um fio aqui. Então, ó, vamos juntar aqui e vamos começar a fazer a costura. Ó, chegamos aqui na ponta, como eu disse, essa ponta é o quê? Lá no meu cantinho. Certo? Então, agora você vai de novo fazer o quê? Fazer aqui a costura. Se você quiser prender, prenda. Se não quiser prender, só fazer a costura deste lado. Bem, então agora aqui já fiz as duas costuras laterais e agora eu tô aqui, ó, com a parte do calcanharzinho aqui esperando para fazer o fechamento aqui. Bem, então aqui, ó, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que prender isto aqui e isto aqui. Como eu disse, são 30 pontos aqui, 15 aqui, 15 aqui, então isso significa que temos que fechar a contagem aqui. Lembra que eu falei que eu voltaria aqui nessa contagem aqui? Então, é agora que eu vou dizer, ó, não vai fazer diferença se você colocou, certo? Fez aumentos e diminuições, certo? Mesmo que tenha ficado um ponto a mais para cada lado, como eu disse, neste caso aqui, vai fechar direitinho, a diferença vai ser muito pouco, por isso que eu disse que não podia ser 2 pontos por um lado, porque senão a meia ela vai ficar torta. Então, sendo um pontinho só, não vai fazer diferença, certo? Então, agora aqui é assim, ó, você pode prender essa parte primeiro e depois prender aqui ou prender aqui e depois fechar aqui, porque não tem como, ó, você vai costurar assim e depois assim. Mesmo que você venha daqui, você vai vir pra cá, não pode voltar pra lá. Então, é uma escolha de como vai fazer. Bem, outra coisa que eu chamo a atenção é que você faça assim, ó. Você prenda a... Porque aqui temos uma que temos mudanças de pontos, então o ideal é que você prenda, ó, para ficar certinho. Aqui temos os pontos tricô e aqui temos os pontos em barra. Então, esse é um dos motivos pelo qual o ideal é que você marque. Outra é que você veja aonde está o meio aqui, né? Você pode contar os 15 pontos ou apenas encaixar aqui no meio, ó. Tá? Então, neste caso aqui, ó, aqui. Eu vou preferir, como eu estou pelo lado do avesso, eu vou fazer a união de calcanhar primeiro. Tá? Aqui, ó, é ideal que você coloque o dedo aqui por dentro, ó, pra ver se não ficou um furo grande aqui, ó. Que às vezes você vem costurando e não pega direito ali, e aí é o momento de você dar aquela arrumadinha se ficou alguma coisa pra trás.
Por que que eu estou fazendo essa costura bem rústica? Porque como ele é um fio matizado, ele não vai aparecer, né? Isso é uma das coisas boas do fio matizado. Você faz a costura rústica e ele não aparece que fica um acabamento rústico, né? Porque o fio ele dá essa impressão de que a costura está invisível. Agora, se você estiver fazendo com um fio só, de uma cor só, eu aconselho a fazer pelo lado direito com costura invisível. O que que é a costura invisível? Só um instantinho que eu vou... Eu faço aqui, ó. Eu faço na barra. Para as amigas que não sabem, claro, né? É que eu acho a costura invisível, eu acho que ela é uma costura que pelo lado direito ela fica bonita, mas pelo lado do avesso eu acho que ela deixa muito a desejar na questão do acabamento. Eu acho que fica muito grosso pelo lado de dentro. Bom, já deu para entender aqui, né? Que eu tenho que chegar centro com centro. Tá, o que que eu disse? Eu cheguei aqui, então depois eu concluo aqui pro outro lado. O que que é a costura invisível? Vamos passar pro lado direito, porque a costura invisível ela é feita pelo lado direito. Ó. A costura invisível é aquela que você pega o ponto aqui e esconde ele pra dentro. Então, você tem que vir aqui no ponto, não no ponto de borda, mas no próximo ponto, ó. Então, eu vou vir aqui. E neste caso aqui, ó. Deixa eu só ver onde é que eu tô, porque... Ó, então agora aqui, ó. Aqui, não no ponto da borda, como nós estávamos fazendo, né, um por dentro, um por fora. Tem que ser sempre no ponto de dentro, num pontinho de dentro. Ó, é aquele que quando você puxa e depois puxa assim, os fios eles se agregam como se eles estivessem na mesma carreira. Ó, por que que eu digo que ele vai ficar uma costura grosseira? Porque eu tenho que colocar muito fio. Tem que ser no segundo fio, ó. Né? No caso, eu vou vir aqui dentro, ó. Ó, não na borda, que nem eu estava fazendo, e sim aqui. Eu quero fazer só mais um pouco para vocês verem como é que ele fica pelo lado de dentro. Tá? Digamos que eu fosse concluir. Ó, ele fica até bonito pelo lado de fora, porque parece que eu dei sequência ao ponto, né? Eu segui barra um por um, eu segui tricô. Mas em compensação, olha aqui o quanto grosseiro fica por dentro.
Claro que para blusões, por exemplo, outras peças que vão ficar mais frouxas na pele, eu acredito que não vai ter problema. Mas para meia, né, onde é o seu pé que tá ali roçando naquela parte da costura, eu acho que fica muito grosseiro. Inclusive, eu vou até desmanchar essa costura e vou concluir a minha peça como eu concluí aqui do outro lado. Ó, se você concluiu a sua peça daquela forma que eu fiz ali, então terá ficado assim. Certo? Costurei aqui e ali e depois fechei aqui. É claro que se com costura que não é invisível, fica um pouco mais grotesco, né? Mas um pouquinho mais grosseiro, assim, o fechamento da peça pelo lado direito. Mas, enfim, como a peça é pra mim, né? Como eu já disse pra vocês, eu criei esse projeto pra mim. Eu preferi assim, eu sou um pouquinho chata com a costura me incomodando. Se você gosta de visualização bonita e não se incomoda, né? Então tenta fazer essa costura invisível que realmente ela fica mais bonita. Certo? Então espero muito que vocês tenham gostado de concluir esse projeto comigo. Me contem aqui nos comentários se vocês testaram, se deu certo, qual foi a maior dificuldade que tiveram. Se eu puder ajudar, porque às vezes, como eu já comentei antes, fica um pouco difícil às vezes de eu conseguir agregar assim uma opinião sobre o que vocês estão fazendo, porque é muito complicado, né? A questão da escrita, ela é muito diferente de quando a gente conversa com a pessoa. Muitas vezes me mandam um comentário e eu não entendo muito bem o que a pessoa tentou me perguntar, ou a pessoa não entende o que eu tentei passar na informação, então eu acho um pouco complicado, mas dentro do possível eu tento sim sempre sanar as dúvidas que tem em relação aos projetos, certo? Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!